Hoje eu gostaria de conversar com você sobre por onde circulam as fake news. Onde estão sendo divulgadas? Onde estão essas notícias? Primeiro detalhe, notícias falsas não estão em sites tradicionais, em sites de empresas conhecidas no mercado. A credibilidade é o maior patrimônio de uma empresa de comunicação. É o que garante, inclusive, receita financeira. Então, fake news não vai circular num site sério de notícias. Então, diante disso, a gente precisa observar algumas questões. A primeira delas, você conhece o site de notícias que você está compartilhando? Você viu uma notícia que te chamou a atenção? Você conhece esse site? Já viu esse site em algum momento? Já viu outros conteúdos importantes ali divulgados? Então, se você não conhece, coloque um ponto de interrogação. Uma outra dica: quando você abre a notícia no site, na página, no Facebook, ou mesmo pelo WhatsApp, você consegue identificar de quando é a notícia? Tem data? Porque ter data é um elemento fundamental. Quando as notícias falsas circulam, elas circulam muitas vezes sem data. E às vezes até tem data, mas é uma data de um outro período, de uma outra época. Tempos atrás, por exemplo, foi reativada ou voltou a circular uma notícia de 2009. Já vi outras notícias circulando de 2011, 2013. Então, às vezes se pega um elemento, um fato ocorrido anos atrás, que ainda esse fato está na nossa memória e ele é reescrito, reinventado, traz elementos de verdade com elementos falsos e as pessoas acreditam nisso. Então, muito importante observar a data de quando é essa notícia. Terceira dica: a notícia é assinada? Tem um nome? Alguém conhecido? Quem é essa pessoa que assinou? Fake news muitas vezes não tem uma pessoa responsável. Quando a gente fala de comunicação séria, a gente fala de notícias assinadas. A gente não pode simplesmente observar o conteúdo e dizer, está na internet. Não, de quem é? Quem escreveu? Tem um autor? Você conhece essa pessoa? Já ouviu falar dela? Sabe quem é? Então, observe, a notícia é assinada. Por quem essa notícia é assinada? Então, essa é a terceira dica. Uma outra dica para você não ser enganado por fake news. Você consegue identificar a fonte das informações? Porque uma prática do jornalismo necessária é identificar as fontes. Alguém fala para mim e eu escrevo. Alguém fala para mim e eu noticio, mas eu digo quem é essa pessoa. Segundo fulano de tal, segundo órgão tal, essa fonte de informação, ela está ali presente, identificada. Se eu entrar em contato com essa fonte de informação, será que ela vai ter a notícia para me repassar? Então é muito importante você observar se há uma identificação da fonte, de quem é a origem do conteúdo, da informação. Tem um detalhe que muitas vezes a gente ignora. Esse site, essa página que você observa ali a informação, tem anunciante? Sabe por quê? Porque páginas sérias, empresas sérias, têm anunciantes. Aí você fala, não, mas porque as empresas compram o conteúdo. Gente, alguém trabalha de graça? Porque eu sou muito sincero em dizer aqui para vocês, esse conteúdo que eu produzo porque gosto, porque tenho prazer, mas dá uma olhadinha nas atualizações. Eu consigo produzir todos os dias? Eu consigo ter mais de um conteúdo por dia? E olha que eu gosto de fazer isso, mas eu não consigo. Às vezes passo semanas sem conseguir trazer um conteúdo atual. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. E o meu trabalho não é esse. Então, por mais que eu tenha prazer em produzir conteúdos, eu produzo conteúdos para as pessoas, para os amigos e amigas que me acompanham, pela satisfação que eu tenho, sem ganhar nada por isso,
mas eu não tenho condição de ficar atualizando, dando conteúdo, oferecendo, e nem tenho a possibilidade de trazer conteúdos muito inovadores, no sentido de ser um furo que ninguém falou. Por quê? Porque para eu ter acesso a um furo, né, uma informação que ninguém tem, eu preciso estar ali e investigar, e investigação custa caro. Toda notícia resultante de uma investigação custa caro. Então, para que essa notícia seja veiculada, quem está noticiando precisa ser financiado por alguém, por uma empresa. Então, se você pega uma informação, entra nessa página dessa informação e não encontra anunciantes, alguma coisa está errada. Principalmente se for uma notícia bombástica, resultante ali de um saber, um conhecimento que supostamente só ocorre, só acontece, só se sabe nos bastidores. Para que a gente tenha acesso aos bastidores, a gente tem que ter gente lá. E gente lá custa caro. Então observe se o seu site, o seu conteúdo de informação que você divulga, que você compartilha, está ligado a alguma página que tem patrocinadores. Porque não existe almoço grátis. Esse ditado, que é um ditado inglês maravilhoso, diz o seguinte: tudo tem um custo, tudo tem um preço. Então, nenhuma notícia bombástica, relevante, ela pode surgir sem investigação. E investigação custa caro. Tem que ter gente trabalhando nisso. Uma outra dica, e essa está diretamente relacionada à ideia de ser bombástica. Gente, toda notícia muito bombástica, muito diferente, a gente deve desconfiar. Minha avó sempre dizia, né, tudo que é bom demais, desconfie. Se o milagre for muito grande, desconfie do santo. Então, observe isso. Se a notícia for bombástica, desconfie. Uma outra dica, exercite o senso crítico. E deixe de lado a ansiedade que muitas vezes a gente tem, que você tem, que eu tenho, para compartilhar as notícias nas redes sociais. Quando a gente tem bom senso, exercita o senso crítico, a gente corre menos riscos. E aí a gente não compartilha notícias falsas. Então, leve em conta essas dicas que eu estou compartilhando, porque notícias falsas, as chamadas fake news, geralmente não circulam em sites de empresas conhecidas, porque a gente precisa de credibilidade, é o maior patrimônio. Então, identifique se você conhece o site, se você sabe de quando é notícia, se a notícia é assinada, por quem é assinada, se você consegue identificar as fontes de informação, se tem anunciantes, se a notícia é bombástica e, por fim, tenha senso crítico. Leve essas considerações e certamente você vai ajudar essa internet, esse espaço nas redes, a ser um ambiente mais agradável e, principalmente, mais credível, digno de credibilidade. Um abraço, se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui e aproveite também para se inscrever no canal. Um abraço!